Ok. Bom dia, vamos começar a apresentação sobre o trabalho de máquinas térmicas. Os alunos são eu, Marcos Eduardo e Davidson Gomes da Silva. Primeiro a gente vai começar com a introdução básica, que vai ser as usinas termoelétricas em construção ou em projeto no Brasil, falar um pouco sobre a capacidade, o combustível, a localização, máquinas térmicas principais utilizadas. Também, ainda na introdução, falar um pouco sobre usinas termoelétricas instaladas em Pernambuco, destaque para algumas usinas que operam na nossa região, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Depois a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento, que é os 17 pontos da ONU sobre desenvolvimento sustentável, quais são as relações dele com as máquinas térmicas e por que explorar esse assunto, né? Vamos falar um pouco também sobre as máquinas térmicas operando com o aquecimento solar, motores, automóveis com motor sendo uma máquina térmica, que não seja o ciclo Otto ou o ciclo diesel. E também, para finalizar, a conclusão, né? Que vai ser por que as montadoras de automóvel colocam data para o fim de sua produção de motores e combustível, né? Combustão para reduzir emissões. Quais são as alternativas que eles propõem? As montadoras de automóvel que apostam em motores de combustão, mas prometem reduzir emissões, e quais são as alternativas para isso? E, por último, as referências bibliográficas utilizadas nesse estudo. Bom, falando um pouco sobre as usinas termoelétricas em construção ou em projeto no Brasil, a gente pode observar que, atualmente, no Brasil, está se expandindo significativamente a sua capacidade de geração de energia por meio de usinas termoelétricas em construção ou em projeto. Esses empreendimentos utilizam principalmente de gás natural e biomassa como combustível, com destaque para o ciclo combinado e sistemas de cogeração. Um exemplo é a UET GNA1 e a GNA2, em São João da Barra, localizado no Porto de Açu, no estado do Rio de Janeiro. Estas usinas fazem parte de um dos maiores complexos termoelétricos a gás natural da América Latina. A GNA1 possui capacidade de 1.388 megawatts e a GNA2 possui uma capacidade, né, de 1.612 megawatts, totalizando ao todo 3.000 megawatts. Ambas utilizam a tecnologia de ciclo combinado que integra turbina a gás e a vapor para maior eficiência térmica. As obras têm previsão de finalização até 2025. Outro exemplo é a UAT Parnaíba, em São João do Lopes, localizada no Maranhão, no complexo da Parnaíba. Esta usina será movida a gás natural e contará com 385,7 megawatts de capacidade. Também será equipada com um sistema de ciclo combinado, utilizando o uso do combustível e a eficiência de geração. A gente também pode citar a UET Bacel, localizada nos Lençóis Paulistas, em São Paulo. Diferente das anteriores, essa usina utiliza biomassa, especificamente um licor negro, que é o resíduo da produção da celulose como combustível. Tem a capacidade de 409,3 megawatts e já está em operação desde 2021. É equipada com tecnologia de cogeração, aproveitando o calor do processo para gerar vapor e eletricidade simultaneamente, com turbinas do tipo SST-600. As usinas mencionadas utilizam principalmente o ciclo combinado, uma tecnologia que combina turbinas a gás e a vapor. Esse sistema permite aproveitar o melhor calor gerado pela combustão, aumentando a eficiência térmica e reduzindo o consumo de combustível. A exceção é o AT Brasel, que utiliza cogeração com biomassa, também considerada eficiente e ambientalmente mais sustentável. E aqui, né, a gente pode ver uma das usinas mencionadas, a UET GNA1 e a GNA2 em São João da Barra, Rio de Janeiro, na figura 1.1. E na figura 1.2, a
a usina termoelétrica localizada nos Lençóis Paulistas, São Paulo, a UET Bracel. Falar um pouco agora sobre as usinas termoelétricas instaladas em Pernambuco, que tem como destaque a região Cabo de Santo Agostinho e Pojuca. As usinas termoelétricas instaladas no município de Pojuca e Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, desempenham um papel crucial na matriz energética do estado e do país. Localizada no complexo industrial e portuário de Suape, essas usinas utilizam combustíveis fósseis, como gás natural e óleo combustível, para gerar eletricidade. A UET Pernambuco, situada em Pojuca, no complexo Suape, é uma das maiores usinas termoelétricas do Brasil, com capacidade instalada de 533 megawatts, composta por 3 turbinas a gás e uma a vapor. A usina utiliza gás naturais fornecido pela Copergás e pela Shell. Em outubro de 2024, a Agência Nacional de Energias Elétrica, a ANEEL, autorizou a retomada de sua operação comercial com 3 unidades geradoras, somando 550 megawatts de potência instalada. Outra termoelétrica é a UET Termocabo, localizada no Distrito Industrial do Cabo de Santo Agostinho. Ela é operada pelo grupo E-Brasil, possui capacidade instalada de 50 megawatts, atualmente encontra-se em modo hot standby, pronta para operar quando necessário. Consome aproximadamente 250 toneladas de óleo combustível por dia e emite cerca de 800 toneladas de CO2 diariamente. Para usinas, diariamente quando em funcionamento. A operação em termoelétricas depende de uma infraestrutura robusta de fornecimento de gás natural. O gasoduto Pilar e Pojuca, com 189 quilômetros de extensão, é essencial para abastecer os empreendimentos na região, incluindo a refinaria Abreu e Lima e a petroquímica Suape. Esse gasoduto aumenta a segurança energética e a flexibilidade no fornecimento de gás para usinas termoelétricas locais. As usinas termoelétricas em operação na região têm um impacto ambiental significativo, especialmente em emissão de CO2, que é o gás carbônico. Se todas as unidades funcionarem simultaneamente, estima-se que possa ser emitidas até 40 mil toneladas de gás carbônico por dia, o que representa um desafio para a sustentabilidade ambiental do Estado. Aqui na figura 1.3, a gente pode ver a UET Termocabo, que é essa usina termoelétrica localizada no Cabo de Santo Agostinho, e na figura 1.4, a UET Termo Pernambuco, que é localizada no complexo de Suape, em Pojuca. Partindo agora para o desenvolvimento, a gente vai observar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e qual a relação deles com as máquinas térmicas. Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU representam um plano global para erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir paz e prosperidade até 2030. Esses objetivos têm várias relações direta ou indireta com máquinas térmicas, especialmente em usinas termoelétricas que utilizam combustíveis fósseis para gerar eletricidade. A ODS 7 fala sobre a energia limpa e acessível, que é um dos mais diretamente ligados, pois ressalta a importância de garantir o acesso universal à energia moderna, segura e sustentável, e a preços acessíveis, estimulando a transição para fontes menos poluentes e mais eficientes. Já a ODS 9, que é a indústria, inovação e infraestrutura, destaca-se a necessidade de investimento em infraestrutura resiliente e na modernização de setores industriais que inclui o aperfeiçoamento de máquinas térmicas para reduzir o impacto ambiental. A ODS 12, que é o consumo e produção responsáveis para reforçar a urgência de adotar padrões mais sustentáveis no uso de recursos naturais, incluindo a redução de desperdício e a adoção de tecnologias mais limpas nas usinas térmicas. A ODS 13, que das ações contra a mudança global do clima, alerta para os riscos de emissão do gás de efeito estufa, como o CO2 gerado pelas máquinas térmicas, e propõe
ações urgentes para mitigar os efeitos do aquecimento global. Além desses, também tem impactos indiretos da ODS 3, que é a da saúde e do bem-estar, pois diminui os poluentes e melhora a qualidade do ar e reduz os problemas respiratórios na população, além da ODS 11, das cidades e comunidades sustentáveis, que buscam promover cidades mais inclusivas e seguras e ambientalmente sustentáveis. Portanto, máquinas térmicas representam não apenas um desafio, mas também uma oportunidade para alinhar o setor energético às metas globais de sustentabilidade, modernizar as usinas, investir em inovação tecnológica e reduzir a dependência de combustíveis fósseis, a medida fundamental para diminuir impactos ambientais e contribuir de forma significativa para o cumprimento da ODS. Figura 2.1. Aí a gente vê um quadro com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde a gente pode ver todas essas ODS que eu mencionei anteriormente, indicando um aspecto crucial do desenvolvimento humano. Tá. Máquinas térmicas operando com aquecimento solar. As máquinas térmicas são dispositivos que transformam energia térmica em trabalho mecânico útil, geralmente operando entre duas fontes de calor, uma quente e outra fria. Tradicionalmente, essas máquinas utilizam combustíveis fósseis como carvão, gás natural e óleo combustível para gerar calor, o que contribui significativamente para as emissões de gases do efeito estufa. No entanto, o uso de fontes renováveis como energia solar tem ganhado espaço como alternativa mais sustentável e limpa. O aquecimento solar em máquinas térmicas funciona capturando a energia do sol para gerar calor, o que é então usado nos ciclos termodinâmicos das máquinas. Um exemplo clássico são as usinas termossolares, que utilizam coletores solares concentradores para concentrar a radiação solar em um ponto ou linha focal, aparecendo os fluidos de trabalho como água, óleo térmico e sais fundidos. Esse calor gerado pode ser usado para produzir vapor, que movimenta turbinas, acopladas a geradores elétricos, transformando a energia térmica em energia elétrica. Entre os exemplos mais comuns está a torre solar central, que utiliza um campo de heliostato que reflete a luz solar para o topo de uma torre, onde o receptor aquece o fluido de trabalho. Também os coletores cilindro-parabólicos, que concentram a radiação solar em tubos receptores contendo óleo térmico, que é aquecido a altas temperaturas, além desses disco parabólico com motor spin. Ele apresenta um disco que concentra a luz solar em um ponto focal, aquecendo o fluido que opera em um motor stream, por sua vez, adiciona um gerador. Aí nós temos a figura 2.2, que mostra uma torre solar central e vários espelhos, né, que apontam a luz solar para essa torre, gerando calor e, consequentemente, depois transformando esse calor em energia. A gente também pode ver na figura 2.3 a representação de um ciclo heliotérmico, onde o Sol vai emitir a luz para os espelhos vão refletir essa luz para um gerador de vapor, e esse gerador de vapor vai transmitir esse calor para uma turbina, e por baixo um condensador, e por último vai chegar a um gerador de energia que vai fornecer a energia. Agora eu vou passar para Davidson poder falar a segunda parte do trabalho.
Bom dia, meu nome é Davidson. Vou ficar a cargo de apresentar sobre os tópicos seguintes, certo? Automóveis com motor sendo máquina térmica, não seja de ciclo, Otto ou diesel, né? Embora motores a gasolina faz parte do ciclo Otto, e diesel dominem o mercado automotivo, né? Existem alternativas térmicas menos convencionais que já foram aplicadas em veículos, né? O motor Wankel, por exemplo, substitui os pistões por um rotor triangular, proporcionando uma compactação e alta potência específica, como nos clássicos da Mazda, que é o RX-7 e o RX-8, embora apresente maior consumo e desgaste prematuro, o que é normal, né? Outra opção é o motor Stirling, que opera por aquecimento externo, sendo extremamente silencioso e eficiente, mas seu alto custo e resposta lenta limitam seu uso e aplicações experimentais e submarinos, né? Fica restrito a essa parte, certo? Variantes mais eficientes do ciclo Otto também surgiram como os motores de ciclo Atkinson e Miller, que alongam a fase de expansão para melhorar o rendimento térmico, sendo amplamente adotados em veículos híbridos, né, como o da Toyota, o Prius, e alguns outros. Né? Já as turbinas a gás, baseadas no ciclo Brayton, foram testadas em protótipos como o Chrysler Turbocar e alguns outros, né? Mas se mostram poucos práticos para o uso do cotidiano, devido à baixa eficiência em baixas rotações. Combustíveis alternativos como gás natural, hidrogênio e etanol também permitem adaptações do ciclo Otto, né? Tentando reduzir a emissão de outros elementos. Além disso, no passado, motores a vapor movidos a carvão ou biomassa, baseado no ciclo Rankine, equiparam veículos como o Stanley Steam, oferecendo flexibilidade de combustível em troca de baixa eficiência e longos tempos de aquecimento, né? Embora essas tecnologias não tenham substituído os motores tradicionais em larga escala, demonstram a diversidade de soluções térmicas possíveis, né? Muitas delas encontrando aplicações em nichos específicos ou sendo integradas a sistemas híbridos e elétricos modernos, né? Vou falar aqui um pouco sobre as montadoras de automóveis que colaboram, né, para o fim da sua produção de motores a combustão, reduzindo assim as emissões, né? Principalmente de monóxido de carbono e dióxido de carbono. E quais alternativas elas estão propondo, né? Com o avanço das regulamentações ambientais e a crescente pressão por sustentabilidade, as montadoras de automóveis têm estabelecido prazos para a descontinuação de motores a combustão interna, né? Esse trabalho aqui analisa as principais alternativas tecnológicas adotadas pela indústria automotiva, incluindo veículos elétricos a bateria, né, e os híbridos, e alguns outros utilizando a célula a combustível de hidrogênio e combustíveis sintéticos. São discutidos os outros desafios técnicos, econômicos e ambientais associados a cada solução, bem como os compromissos anunciados pelas principais fabricantes, né? Conclui-se que a transição para a mobilidade de baixo carbono é inevitável, né? Com os veículos elétricos a bateria, né? Liderando o mercado, enquanto tecnologias como o FCVS, né, que são os híbridos, certo? E a hidrogênio, desempenham um papel complementar em nichos bem específicos, né? A indústria automotiva enfrenta um momento de transformação estrutural, impulsionando por metas globais de descarbonização, como o Acordo de Paris, que foi realizado em 2015, e algumas regulamentações locais que restringem a comercialização de veículos a combustão. Países como a Noruega, Reino Unido e Alemanha, né, e alguns dos estados norte-americanos, como Califórnia, já definiram prazos para banir por completo o motor a combustão, né, o motor a combustão interna, o MCI. Em resposta, as montadoras, né, estão investindo em tecnologias alternativas cuja a viabilidade técnica, econômica e ambiental é analisada nesse trabalho aqui, né, que a gente está realizando agora. É, Aqui é uma imagem, né, de um carro, o layout por dentro, né? De um motor elétrico, de um carro elétrico, na realidade, a partir de um conjunto de bateria íon lítio, né?
o funcionamento, né? Como acontece, né? Utilizam baterias de íon lítio recarregáveis com zero emissões diretas, né? As vantagens, né? De ter um carro elétrico. Eficiência energética, né? Está entre 30% a 40% dos motores a combustão, o que é um excelente retorno, uma excelente eficiência. E o menor custo operacional, né? Desafios. Autonomia e infraestrutura, né? Isso aí é o básico, né? Exemplos. Tesla Model, Volkswagen ID4, o Ford Mustang, todos esses utilizam esse tipo de autonomia e infraestrutura. Veículos híbridos, né? Tem como diferença o HEVS, né? Que não recarregam externamente, enquanto que o PHEVS permite recargas em tomadas. Os carros elétricos que possuem as baterias íon lítio. Aplicação, né? Transição gradual para elétrico, reduzindo emissões de até 50%. Limitações, todo ele tem, né? Então, a limitação mais clássica é a dependência parcial de combustíveis fósseis, né? Outro caso é a célula a combustível de hidrogênio, que é o nosso FCEV, né? Qual o princípio, né? Eletricidade gerada por reação química entre hidrogênio e oxigênio. E vantagem, recarga rápida, de 3 a 5 minutos, e autonomia comparável ao motor por combustão interna. Um exemplo aqui clássico é o da Toyota Mirai, né? Temos aqui a figura 3.4. Temos a Eu vou retornar aqui de onde eu parei, pois houve um probleminha na gravação do áudio, tá? Então, estávamos falando sobre montadoras de automóveis, né? Que apostam nos motores a combustão, mas que prometem reduzir emissões, né? Então, quais alternativas elas estão propondo, né? Vamos discutir isso aqui um pouco, né? Eu falei um pouco sobre como é que funcionava, né? O sistema de motor a combustão com baixa emissão, certo? E com base em alguns dados técnicos, né, de alguns fabricantes, o que elas demonstram, né, o que elas propõem para a redução de emissões, né, como o dióxido de carbono, certo? Então vamos lá, né? Onde eu parei? Enquanto a indústria automotiva avança rumo à eletrificação, né, muitos fabricantes continuam a desenvolver motores a combustão interna, né? É o famoso MCI, mais limpos, visando atender regulamentações como as normas Euro 7 e a Proconv L8, né? Esses esforços justificam-se pela demanda contínua por veículos térmicos em mercados emergentes, né? Aplicações comerciais, caminhões, máquinas agrícolas, enfim. E nichos de alto desempenho. Esse trabalho aqui, né, categoriza as estratégias adotadas por montadores como Toyota, né, a Mercedes-Benz e Tesla e a Mazda, para reduzir emissões sem abandonar
imediatamente os motores a combustão interna. Apesar do crescimento acelerado dos veículos elétricos, né, os motores a combustão interna continuam dominando 80% da frota global, né? Para alinhar esses propulsores a metas ambientais, a indústria automotiva está investindo pesado em soluções inovadoras que combinam hibridação parcial, certo? Combustíveis carbonos neutros e arquiteturas termodinâmicas mais avançadas, né? Para aumentar a eficiência. Além de sistema de pós-tratamento e ultra eficientes, né? Então, quais são as alternativas tecnológicas em destaque? Né? Primeiro, a hibridação leve e total, né? Como é que funciona, né? O motor elétrico auxiliado por acoplamento vira braking, recuperando energia de desacelerações, né? Aí eles trabalham em cima de reduções de emissões e um exemplo que eu trouxe aqui, né, é o motor EA888 da Evo 4, né, da montadora Audi, né, que representa a carcaça, a engrenagem e como é que o motor funciona, né? Isso aqui é um motor híbrido da Toyota, né, do carro Corolla, especificamente. Outra alternativa são os híbridos tradicionais, no caso da Toyota, que utiliza esse tipo de motor, né, com emissões de 89 gramas de carbono por quilômetro rodado, que é considerado baixo em comparação com os tradicionais, né? Combustíveis renováveis, né, o biocombustível avançado, né, e algumas outras inovações, né? Então, temos também o processamento avançado, que trabalha as inovações termodinâmicas, e a combustão por compressão homogênea, também é uma alternativa adotada, certo? E, por fim, né, os GPS, que são as gasolinas parcialmente filtradas, né? Que apresentam um alto nível de oxigenagem e uma baixa emissão de CO2. E esse é o término do nosso trabalho, né? Aqui apresentamos as referências bibliográficas e até uma próxima.